Bom dia, gente. Olá. Olá, gente. Bom dia. Vão chegando aí. Como estão? Tudo bem? Numa sexta-feira, na hora do almoço, né? Vamos aí sextar com um assunto que importa, né? Com um assunto que agrega nas nossas vidas amorosas. Bem-vindas todas. Espero que vocês estejam bem. Entrando no final de semana, né? Com um assunto importante pra gente. Vamos falar disso? Desse sintoma atual, né? Dessa dificuldade da gente saber se a gente tá namorando, se a gente tá ficando, se é só a gente que tá namorando, o outro não tá, desse medo de saber como falar dos compromissos, né? Dos laços amorosos. Acho que é um assunto bem pertinente, bem atual, que não tem muita idade, tá? Eu escuto isso de mulheres de 30, de 40, de 50, então vamos falar desse geral aí. Sejam bem-vindas, gente. Me ajudam a fazer a live chegar em mais gente, me dando uns corações aí. Dá esse apoio aí pra mim, por favor. Manda uns corações ali que a live vai espalhando, ainda mais sexta-feira, né? A galera já tá mais distraída. Obrigada, gente. Vocês sempre me apoiam aí. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos começar esse assunto que é bem importante, né? Para quem tá chegando aí, eu sou a Cláudia Lebier. Eu sou mentora, apoiadora, analista junguiana de mulheres que querem trabalhar como adultas nos seus processos de autoconhecimento, de mudanças de vida, de atravessar dificuldades, né? Então aí eu sou analista junguiana, tenho também cursos online para mulheres, baseado na psicologia analítica, que sempre traz temas bem profundos, diferentes e com uma abordagem bem madura e adulta, né? Eu sempre trago a teoria de uma forma que ela possa ser usada realmente para mudar a vida prática, né? Que de nada adianta a gente ficar cheio de cursos, cheio de teorias se a nossa vida não melhora, né? Então, meu trabalho é muito baseado no que eu vivo, eu estudo muito, eu pesquiso muito, mas sobretudo eu vivo as coisas que eu pesquiso, que eu estudo, então eu trago para vocês de uma maneira bem vida real, bem pé no chão, e acho que isso é maturidade, isso fala com a adulta que nos habita, porque é a adulta que nos habita que pode transformar a nossa vida. É a adulta que nos habita que namora, que sabe ter relacionamentos profundos. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui, tá bom? Sejam bem-vindas aí. Então, né, gente, falar dessa dificuldade que atualmente a gente está vendo, né, como um sintoma da sociedade, dessa dificuldade de assumir um namoro, né? Namorar hoje em dia, eu tô falando de maneira bem geral, aliás, queria deixar claro aqui que eu sei que tem gente que namora, que tá tudo certo, tem gente que fala, ai, comigo nunca aconteceu isso. Pois é, que bom, sinal que, né, teu trabalho interno aí também tá bacana, tá indo bem. Mas é uma queixa muito recorrente das mulheres, né? Esse medo de entrar, né, nessa fase onde ela tá ficando com uma pessoa. Quando eu falar cara aqui, cara é homem e mulher, tá, gente? É só a maneira de dizer, né? Mas essa dificuldade de começar a ficar com alguém, começar a conhecer alguém, começar a sair com alguém, transa, faz sexo, beija, tal, fala toda hora, sai toda hora, a coisa começa a tomar um corpo, né? Recorrente, tá ali com aquela pessoa, mas não parece que ficou uma coisa proibida de tocar no assunto. E aí, a gente tem um compromisso? A gente tá namorando? A gente tem planos? Como é que é, né? Parece que falar desse assunto virou uma coisa assim que começa a cair o mundo, né? E eu escuto muito, principalmente do lado das mulheres, por toda a história da humanidade, né? Por todo o patriarcado. Então, é aquele velho ranço, gente, que ainda tá, tipo assim, impregnado, ainda tá aqui, ó, em nós, que é, nossa,
o homem que tem que decidir se a gente vai casar, né? O homem que pede em namoro, o homem que pede em casamento, o homem que resolve se esse compromisso tem ou não. Nós somos as escolhidas, né? Que temos que ficar ali torcendo para ver se aquele cara vai aceitar a gente como algo mais sério. Isso está impregnado ainda na sociedade, na cabeça, em crenças de várias de nós, né? E também tem então essa coisa, né, de que, meu Deus, se a mulher tocar nesse assunto, ela tá pressionando o cara, tal. E o cara também às vezes fica bravo, fica meio pé da vida, porque é ele que tem que dizer se o próximo passo vai acontecer ou não. Enfim, é aquela confusão, né? Acontece muito isso em todas as idades aí, né? Mas eu tô falando mais aqui com as que estão na metade da vida, que é o meu público maior, né? O que é metade da vida, gente? É 35, 40 a mais, né? Então, se você tá nessa fase da tua vida, você tá com uma dificuldade de entender se você tá se relacionando ou não, eu acho que essa live é bem bacana para você. Fica por aí, manda também para as amigas, né? Para quem for. E vou pedir mais uma vez, agora que entrou mais gente, que tá entrando mais gente, de vocês apertarem o coração aí para mim, né? Colocarem, escreverem alguma coisa, um coração, mandarem um emoji, porque assim a live fica mais entregue para mais gente, né? Mas vamos lá. Se a gente olhar simbolicamente o que é isso, né, gente? O que está acontecendo atualmente com essa epidemia de... meu Deus, namorar é uma coisa tão grave, tão séria. Namorar ficou tão enorme, ficou tão grave mesmo, assim, né? Que ninguém quer falar do namoro. É como se o namoro virasse, assim, tipo, praticamente um casamento com comunhão total de bens, que é uma coisa que nunca mais vai ser desmanchada. Então, meu Deus, se eu começar a namorar, vai cair o mundo. Mais ou menos isso que parece que tá, né? Simbolicamente falando, o namoro ficou uma coisa pesada, uma coisa grave. E quando a gente fala nisso, a gente está falando da dificuldade do quê, gente? O que tem por trás desse sintoma? Tem uma dificuldade de compromisso, tem uma dificuldade de responsabilidade emocional, uma dificuldade de processos de autoconhecimento, né? Essas pessoas muito perdidas no que é um relacionamento. E a gente tem também esses laços muito fracos, né? Esses laços gasosos, como a gente chama por aí, o amor líquido e tantos outros nomes, né, que a gente dá por aí. Então, esse sintoma que a gente está vendo, é interessante ver o que tem por trás disso. É a dificuldade do laço, a dificuldade do compromisso. E o que é um compromisso, né? Porque também vocês podem vir aqui e falar, Cláudia, mas os compromissos mudaram, as pessoas estão mais livres. Claro que sim, tá ótimo, tá tudo bem, a sociedade mudou, o mundo mudou, as pessoas estão mais livres, as pessoas têm muito mais autonomia para escolher com quem que elas ficam, com quem que elas gostam, tá tudo certo. Mas tem uma coisa que não muda exatamente. Muda o jeito de se relacionar, mas o pertencimento, conexões profundas de amor, laços profundos, laços fortes, ter com quem contar na vida, ter alguém do teu lado, é uma necessidade humana, uma necessidade profunda, que não mudou com o tempo. Eu acredito até que com esse novo jeito coletivo que a vida anda, de tanta rapidez, né? Tanta mudança complexa, tanta informação, a gente precisa mais do que nunca, gente, de laços profundos amorosos. Eu tô falando aqui de relacionamento sexoafetivo, mas também abranjo aí para outros tipos, né? Amizades, enfim, tudo isso. Nunca as pessoas foram tão livres na história da humanidade como hoje em dia. Nunca teve tanta escolha em todas as áreas da vida. E nunca as pessoas estiveram tão doentes emocionalmente e tão solitárias e exaustas como estamos hoje. Então, vamos pensar que tem alguma coisa errada, né? Só você olhar estudos, está saindo um relatório de saúde mental novo, inclusive acho que hoje que sai o relatório, super interessante. Eu sou uma pessoa que pesquiso, né, esses estudos de saúde emocional e mental, então assim, nunca o coletivo esteve tão doente e nunca a gente teve tanta dificuldade de se relacionar, porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, não achem que porque a gente tem mais liberdade de escolha, mais liberdade sexual,
essa vontade, né? Essa necessidade, melhor dizendo, essa necessidade de conexão profunda desapareceu. Não desapareceu. Eu acredito até que ela é mais do que nunca necessária hoje. Se a gente olhar sob o ponto de vista da psicologia analítica do Jung, o que é se relacionar? Eu vou falar do ponto de vista do que eu estudo e de como eu trabalho. Relacionamento, gente, é uma forma da gente se conhecer, né? Quando a gente se relaciona num laço, num namoro, num laço mesmo, né? A gente tem a possibilidade de projetar, né, conteúdo inconsciente no outro. Quando a gente tá no relacionamento, a gente aos poucos, depois que aquela projeção, depois que aquela paixão, né, vai acalmando, que é esperado que baixe um pouco, né, aquela coisa doida, aquela paixão do começo, que é gostosa, é necessária, mas ela também tem que baixar, né, tem que recuar a projeção, tem que aparecer a verdadeira pessoa que está por trás daquele, entre aspas, príncipe, aquele cara perfeito que a gente idealizou e que a gente se apaixonou, né? A gente vê as coisas maravilhosas no outro, o outro vê em nós também, mas uma hora começa a cair por água abaixo tudo isso. E não é que tenha que acabar o namoro, né? O relacionamento. É aí que começa a possibilidade da gente receber a pessoa real que está lá. E da gente poder também lidar com a pessoa real que somos e que o outro também está vendo. Então, relacionar-se sob esse ponto, sob esse aspecto, é poder projetar conteúdo inconsciente nosso no outro. É por isso que o outro cutuca. A gente fala, nossa, o cara me cutucou na minha ferida, o cara traz uma coisa que dói em mim, o cara vai lá onde me machuca, né? E muitas mulheres falam, nossa, de novo eu encontrei um cara que me machuca bem naquele lugar, no abandono, na humilhação, no desvalor, na traição, enfim, quantas histórias que a gente escuta. Por que, né, será, gente, que a gente acaba rodando e sempre sendo machucado no mesmo lugar quando a gente se relaciona? Porque ali tem uma tarefa psíquica sendo pedida, sendo berrada para você, ó, por favor, cuida disso aqui em você. Não é o outro que vem, porque você muda de outro e o outro traz a mesma coisa. Dedo podre é bem complexo de engolir essa história de dedo podre, né? Que é tão antiga, tão boba e tão ainda forte entre tantas mulheres, sabe? Dedo podre mais é do que uma mulher que não está fazendo o seu processo de autoconhecimento. Então ela está sempre atraindo a mesma coisa para ver se ela acorda e vai fazer o seu processo, né? Vai cuidar dela primeiro. É por isso que nos meus cursos, né, e nos atendimentos que eu faço também, o Travessia, que é um curso que está agora no final, lindamente terminando, né, esse meu curso novo, eu falo que o Travessia é um curso para você ressignificar o seu relacionamento com você mesma. E como consequência disso, você vai ter uma vida melhor, relacionamentos mais saudáveis e possibilidades de atravessar os desafios da vida como adulta muito mais perto de você. Porque não adianta ficar lidando com o outro, tem que lidar com você mesmo, né? E as mulheres, no geral, gente, eu tô falando porque é uma ferida feminina, ancestral, né? A mulher sempre foi colocado o valor da mulher na história da humanidade, na história da vida. A mulher sempre teve muito valor conforme o cara que ela tinha do lado, conforme o marido. Pois é, eu falo antigamente, mas se você pensar, não é tão antigamente assim. Tua mãe, tua avó podem ter histórias muito parecidas com a que eu vou falar agora. Era o cara que escolhia, né? Você era meio escolhida, né? Então, assim, ainda tá em nós esse lugar. Então, as mulheres têm muito medo de se posicionar e perder o cara. Nossa, o cara da vida, o cara dos sonhos dela chegou. Ela acha que é o cara dos sonhos, ela idealiza, né? Aquele cara como o cara que ela queria para ela. E o cara tá ali com ela, tá saindo, tá ficando, como a gente fala, tá, né? Enfim, não sei como cada um fala de um jeito aí. E como é que ela vai se posicionar dizendo que ela quer alguma outra coisa um tempo depois? Se o cara não fala nada, e se ela perder o cara? Então ela fica naquela sensação, não, eu vou continuar aqui. Uma hora eu mudo ele. Essa é outra cilada que a gente tem que cuidar. Não, eu vou ficar quietinha, não vou falar nada, vou obedecer todos os sinais que ele dá para mim, de não, deixar livre e tal, aquelas coisas. Não vou forçar nada, vou ficar quietinha. E daqui a pouco eu cato mais ele, eu pesco mais ele, eu envolvo mais ele e eu mudo ele.
e ele vai querer casar comigo, ou namorar comigo, ou sei lá o quê. Gente, esse lado, isso é infantil, isso é conto de fadas, né? Aquela mulher que fica quieta, submissa, fazendo o quê? Sombriamente tentando manipular o cara para o cara resolver que o laço existe, para o cara resolver que há um compromisso. O que tem por trás disso, né? Gente, também, esse não se posicionar. Você está dando poder na mão do outro, a tua potência, teu poder psíquico, né? A direção da tua vida, o protagonismo da tua história está na mão do outro. Porque é ele que vai resolver se vocês estão namorando, é ele que vai resolver se a saída ou se as ficadas são um laço ou não. Complicado isso, né? É uma ilusão, isso aí, Sandrinha, é uma ilusão, né? Outra coisa que acontece, que é bem complicado, tô trazendo aqui coisas para mexer aí, gente, para vocês verem onde é que fui, porque eu já passei por isso quando eu era mais jovem também, né? E não é por ser jovem ou ser mais madura, gente, isso acontece com mulheres de 50 anos como eu e acontece com mulheres de 30, que acham que são tão, as de 25, 30 que estão tão livres, mas eu vejo o sofrimento das mulheres mais jovens, então é uma questão emocional, não é uma questão de idade, tá? Outra coisa que acontece quando a mulher deixa sempre essa posição ser tomada pelo outro, né? E se isso está se repetindo muito, ela fica sempre pisando em ovos sobre o seu próprio destino, ela está sempre tensa. Uma outra coisa que é muito complicada, esses relacionamentos que começam, vão evoluindo ali no sentido de você vai se envolvendo, né? A evolução do envolvimento. Você vai se envolvendo, se apaixonando, gostando e nunca sabe se tá num laço, se tem um compromisso, se tá namorando. Gente, esses relacionamentos ficam tão tensos. A mulher fica tensa, a palavra é tensão. Gera uma tensão, porque ela tá sempre prestando atenção em todas as coisas, ela tem que ler a pontinha, a fagulha de intenção em cada pequena coisa que o cara joga ali, porque não tem diálogo, porque não tem franqueza, porque não tem abertura para conversar sobre o que está acontecendo com os dois. E isso, gente, essa tensão exagerada, ela come, devora energia vital da gente. Daí sabe o que acontece? Veja só se vocês já passaram por isso. Você não fala nada, finge que está ótima, esse jeito super liberal, não sei se estou namorando e tal, mas no fundo você está louca para ter um compromisso, você está louca para, para poder dizer que está se envolvendo, para construir essa relação, para evoluir no relacionamento. A gente quer, a maioria de nós, estou falando com quem quer aqui, porque quem não quer nem vem para a live. A maioria de nós quer amar, ser amada, sabe? Ter uma parceria na vida, uma parceria com quem contar. E o nome disso é namoro, e depois o nome disso é casamento, ou tem nome essas coisas justamente por isso, pra gente saber se a parceria rola ou não, né? E quando a gente gasta essa energia vital nessa tensão de segurar as coisas, de fingir que tá tudo bem, de não perguntar e de tentar achar a resposta em coisas, sei lá de onde, a gente fica exausta. E quando uma mulher tá tensa e exausta dentro de um relacionamento, o que acontece? Duas coisas. Ou uma hora ela estoura, ela explode e fica crítica, rígida, grosseira, né, chata pra caramba, dando cutucada e obviamente não é gostoso e muitas vezes a parceria amorosa se manda porque não aguenta. A gente fica muito chata porque a gente está exausta e daí qualquer coisa desse tamanho vira uma tragédia. Esse é um lado que pode acontecer e o outro lado é da vítima, né? Ou é a agressiva ou a vítima que vem para frente nessa exaustão. E quando essa vítima vem para frente também, tudo vira uma tragédia, mas daí em vez de agressividade vem
a vítima, né? A carente, a que precisa toda hora. E daí também o laço que está em construção e que não está ainda firme, nada basta, fica um saco sem fundo, uma carência. A mulher carente é muito complicada porque tudo, nada serve, a insatisfação vem, toma conta do relacionamento. E de novo, né, gente, fica muito chato se relacionar com alguém assim. Eu tô falando do ponto de vista feminino porque somos mulheres aqui, mas isso vale pro outro lado também, né? Viver no modo sobrevivência ali, né, naquele modo escasso, de tanta escassez, né, arrebenta com a gente. Muitas vezes até, eu diria, gente, que outras áreas da vida são afetadas, porque tem que colocar tanta energia psíquica, tanta energia vital, para ficar tentando entender o que está acontecendo no mínimo movimento do outro, ou naqueles sumiços, naquela hora que o cara não vem, porque vocês não sabem o que está acontecendo, e você está sempre disponível, né? Você está sempre disponível ali, esperando para ver se vem o sinal, se você está namorando ou não. Gera uma escassez na vida que muitas vezes começa a abalar o trabalho, a abalar outros relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, porque não sobra energia para tomar conta do resto da vida, de tanta energia que está sendo gasta para entender se esse laço é um namoro, é um compromisso ou não, porque é o teu grande desejo. Faz sentido, gente, isso tudo que eu estou falando para vocês? Eu já passei por essa dor também, em algumas épocas da minha vida, e eu vejo muito nos meus cursos, né, essas falas, eu vejo muito na clínica, né, quando as pessoas estão fazendo terapia, esse sofrimento, é um grande sofrimento, gente, ele é legítimo, é um sofrimento, né? Então, o que eu vou dizer para vocês, que eu acho que é importante aqui para vocês pensarem? Como eu sempre falo, eu não gosto de dar fórmula mágica, eu não vou dar solução para a vida de ninguém, mas eu vou trazer aqui olhares e reflexões para vocês ampliarem aí, para vocês tomarem mais para a vida de vocês e refletirem no que vocês estão vivendo. Como eu sempre falo, né? Ó, a Fernanda tá falando, fiz isso no passado e tomei consciência após o processo terapêutico. Que legal, Fer, muito bem. Eu também. O processo de autoconhecimento é a maior saída para isso, né? Mas eu vou dar alguns outros toques aqui que eu acho que são importantes. Primeiro de tudo é ter essa consciência, né? Eu coloquei essas imagens aí, né? Falei para trazer imagens para vocês, aliás, eu trouxe essas situações aí para ver se toca, né? Para ver se dói aí, porque quando dói também a gente vai falando, opa, isso aqui é comigo. Nossa, eu sou bem essa, isso aí é bem o que acontece comigo. Então, porque às vezes a gente vai normalizando também. Hoje em dia as pessoas estão normalizando essa tensão e os relacionamentos estão ficando pesadíssimos, gente. Por isso também, se você passa muito tempo da tua vida nessa escassez, nesse modo tenso, sabe o que pode acontecer uma hora? Você para de se relacionar. Você tem uma decepção, uma frustração atrás da outra, e daí você para de se relacionar. Você fica indisponível. Por quê? Porque inconscientemente, porque muitas pessoas falam, não, mas eu quero namorar ainda, mas não acontece mais nada pra mim. E daí a gente vai cavar lá na terapia ou nos cursos o que aconteceu. Aconteceu isso. E daí você tem mecanismos inconscientes que fazem o que te protegem desse modo horroroso de viver na escassez, na tensão. E daí você fica indisponível. Aqui na consciência você acha que está querendo namorar, mas tem um monte de conteúdo inconsciente que fala, não, enquanto você não tomar conta da tua vida, enquanto você não for lá fazer os seus processos de autoconhecimento, eu vou sabotar e não vou deixar você namorar. Palavras aí, né, do conteúdo inconsciente, tô brincando aqui para ilustrar, né? Aí você não, inconscientemente, você não atrai ninguém para ver se você vai tomar conta da tua vida. Então, se está muito tempo sem se relacionar, pensa nisso também, tá? Inclusive, né, gente, nesse momento que a gente vive de aplicativos, de apps de relacionamento, que eu acho super legais, eu gosto, eu acho saudável, acho que não tem nada de errado, como qualquer coisa não tem nada de errado se for usada de maneira saudável, franca e verdadeira.
Eu conheci o meu namorado num aplicativo de relacionamento. No começo da pandemia, quer dizer, nem tinha começo da pandemia ainda. Mas eu entrei nesse aplicativo um dia, porque uma amiga me indicou, tal, eu também já tinha entrado, não tinha gostado, tinha tido experiências bem ruins. E eu fiz um trabalho bem grande de autoconhecimento, né, pela vida fora. E tinha tido outros relacionamentos fora de aplicativos, estava tudo bem. Mas eu estava um tempo sozinha ali e tal. E aí eu falei, eu vou experimentar esse negócio. Mas aí eu fiz uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês nas redes sociais. Antes de eu entrar nesse aplicativo, eu pensei bastante no que eu ia falar. Sabe aquela fotinho e aquela bio que tem nos aplicativos de relacionamento? Que muitas mulheres falam para mim o quê? Ai, Cláudio, não, eu não posso colocar lá que eu quero namorar porque os caras vão sair correndo. Não, Cláudio, eu não ponho nada ali, eu deixo ali. Não, se eu coloco ali que eu tô interessada em relacionamentos sérios, os caras saem correndo. Gente, como assim? Olha a escassez, olha o medo, olha a pequenez, cadê o valor? Se o cara sair correndo porque você escreveu que quer um relacionamento sério, ou escreveu ou colocou, porque tem essas opções, né, em alguns apps, ele que vai sair correndo. Você não quer um relacionamento? Você não quer uma parceria? Então, como que você vai ficar aceitando outras coisas e não se posicionar na vida como adulta? Eu escrevi tudo lá que eu queria. Eu escrevi coisas sobre mim, né? Também a gente oferece e pede, né? Não é só eu quero. Senão parece o quê, né? Uma daquelas assim, eu quero isso, isso, isso. Parece que quer um robô, né? Eu escrevi coisas sobre mim, escrevi que eu quero um relacionamento estável e saudável. Não me lembro as palavras hoje, mas enfim, já faz tempo. Mas eu escrevi aquilo. E eu pensei, gente, se o cara, por causa dessa minha escrita, achar que, né? Que bom, é uma treta a menos para eu ter que lidar na vida. E como era de se esperar, quando a gente está no nosso centro, quando a gente está trabalhado, quando a gente está falando a verdade para a vida, para o universo, quando a gente manda a mensagem verdadeira, posicionada, sabe, com a nossa consciência, né? Eu conheci meu namorado no primeiro dia que eu entrei no aplicativo. E um tempo depois, conversando com ele, ele fala que uma das coisas que ele mais gostou no meu perfil do aplicativo, lógico que tem atração física, né? Mas ele falou, uma das coisas que ele mais gostou foi porque eu falei o que eu queria, né? Estamos aí, anos juntos e desenvolvendo uma relação super legal. Entende, gente? Então, não tenham medo de se posicionar, de falar o que vocês querem. É lógico que eu fui conhecê-lo e a gente saiu umas vezes, mas tinha uma clareza ali, né? De que se aquelas saídas não desenvolvessem, e podia não ter dado certo, lógico, gente. Também queria falar isso, não é assim, nossa, saiu uma vez, tá namorando. Claro que isso é infantil, mas se você sai algumas vezes, as coisas estão indo bem, tal, né? E chega ali, você tá meses, eu conheço pessoas que estão há anos em relacionamentos que ela não sabe. E muitas vezes uma pessoa começa a namorar internamente porque só sai com aquele cara, tá sempre disponível, tá sempre esperando, tá sempre na expectativa de que aquela pessoa que vai ser a pessoa dos programas da vida dela, e às vezes o outro não tá avisado sobre isso e faz, e sai com outras pessoas e some por semanas e causa um sofrimento horroroso no outro par que tá aqui achando que tá namorando. Porque não está claro, porque não está conversado. E se a conversa tiver que ser clara e a outra parte diz, eu não tô afim, eu quero ficar com várias pessoas, eu não quero um namoro sério agora, você pode escolher. Mas daí você vai escolher com a consciência, olha, ele falou isso para mim, ou ela falou isso para mim. Você aceita isso? Isso é legal para você? Você vai ficar machucada? Você consegue lidar com isso ou não? Aí você escolhe, mas está claro, né? Agora não fica ali, não, eu vou escolher isso, mas eu vou ficar cutucando, eu vou manipular, eu vou fazer com que ele queira. Gente, essa manipulação geralmente dá em nada, né?
Então, eu acho que a gente tem que ter, como adultas aqui, coragem da gente se posicionar primeiro para nós mesmas. Primeiro para nós mesmas. Você quer um compromisso? Você quer um relacionamento? Não tenha medo de falar que você quer um namoro. Primeiro para você. Aí você vai poder verbalizar isso depois, numa conversa, se é que ela vai ser necessária, porque eu digo uma coisa para vocês, aconteceu comigo. Eu não fui pedida em namoro. Eu não tive que ter essa conversa com meu namorado. A gente saiu algumas vezes, começou a se ver e automaticamente ali a palavra sabe, apresentava para o outro já como namorado, né, para os amigos, para as pessoas. Aquilo aconteceu de forma natural, acontece muitas vezes assim também. Mas tem gente que gosta de ter a conversa para saber se está namorando ou não, e também tá tudo bem, acho super válido, né? Cada um tem um jeito, aí uma importância, né? Enfim, acho que é legal. Mas sem medo, né, de ter essa conversa. Essa conversa, às vezes, se o outro for embora, gente, lembrem que se o outro for embora, é uma grande possibilidade de esvaziar o campo de sofrimento e de uma pessoa que queira ficar com você como parceiro, né, como namorado, como parceria de vida chegar. Então, assim, às vezes ocupar o nosso campo amoroso com migalhinhas, né, com pinguinho de afeto, puxa vida, é tão triste, é tão pobre, né? Acho que aí tem esse trabalho do autoconhecimento para a gente ver cadê o nosso valor, o que a gente pode, né? O que mais que eu ia falar aqui, que eu tô vendo que eu anotei algumas coisas, mas eu acho que era um pouco isso. E também queria que vocês lembrassem que sim, a gente tem um sintoma coletivo dessa dificuldade de relacionamento, sim, a gente tem. E a pessoa que acredita nisso, que fala assim, ninguém quer namorar, porque agora todos os caras, né? Essa entrada nesse lugar, né? Você ficar falando isso para você o tempo inteiro, você ficar falando para os outros o tempo inteiro, essa crença de que o coletivo todo tá doente, podre, ruim, não vai. Gente, eu ouso dizer que isso é uma forma de você se sabotar para você não ir lá fazer o processo de autoconhecimento que você precisa fazer. Se você fica gritando aos quatro cantos aí que todo mundo tá assim, que o mundo é uma droga, você fica sentado no sofá, né? Gritando isso sozinho, catando migalhinha dos relacionamentos que aparecem. Relacionamentos não, dos caras que aparecem para te dar uma coisinha ou outra ali. E você vai ficando cada vez mais tensa, raivosa, chateada, embotada nessa negatividade, né? Cada vez mais chata. E daí vai ficar cada vez mais difícil de uma pessoa bacana entrar nesse teu campo, porque ele vai estar bem minado, né? Bem envenenado. Então eu acho assim, vai fazer essa faxina psíquica, vai buscar terapia, vai fazer cursos de autoconhecimento, vai fazer leituras, vai fazer os teus processos. Limpa essas crenças de você. E aí você chega e olha em volta para ver se não tá cheio de gente bacana querendo sim parcerias amorosas saudáveis. Só que você funciona assim, né? Você tá machucada, você vai atrair um masculino machucado. Você tá cheia de escassez, você vai atrair um masculino cheio de escassez. Você está trabalhando no teu processo, você vai atrair um masculino que está trabalhando no seu processo também. Se você está trabalhando e ficando cada vez mais saudável emocionalmente, você vai atrair um masculino que está cada vez mais saudável emocionalmente. Não tem barganha com a psique, gente, é isso. Toma lá, dá cá, né? Então, assim, autoconhecimento na veia, né? Como saber se quer um relacionamento depois de tanto tempo sozinho? Só você que pode responder, gata. Só você, Ana, que pode responder. Você quer? Se você está muito tempo sem se relacionar, eu acho que, e você quer aqui fora, eu acho que você tem que fazer aquilo que eu falei agora há pouco, né? Ver como é que foram os outros relacionamentos. Se você não protagonizava a tua vida, se você estava deixando muito teu poder na mão do outro, talvez teu inconsciente te afaste de se relacionar
Porque antes de ir para o relacionamento, você tem que ir para o teu processo de autoconhecimento forte, profundamente, né? Foi o que eu fiz, né? Depois de tantos relacionamentos complicados que eu tive na minha vida, ali até uns 30, 40 e poucos anos, gente, eu mergulhei num processo de autoconhecimento muito profundo e eu entendi que relacionar-se é um processo de autoconhecimento, porque eu vou projetar o meu conteúdo inconsciente nesse ser que aparece para eu amar e ser amado, né? Então, quando a gente vai entendendo isso, muda muito a nossa visão. Então, a gente pode tirar essa carga que o outro vai fazer a gente feliz, que o outro vai consertar a nossa vida, a gente traz isso para nós, a gente faz os nossos processos sem perfeição, porque isso não existe, mas a gente melhora, a gente fica mais saudável e a gente vai atrair quem quer construir uma parceria amorosa com a gente. Porque é aquilo que eu falei no começo da live, é uma necessidade humana ter conexões profundas de amor, tá? Se você não casar com a pessoa, tá tudo bem, se você não namorar também, mas amizades, não, eu tô falando mais de namoro aqui, porque quase todo mundo quer uma parceria, né? E se às vezes as pessoas saíram de relacionamentos muito traumáticos, elas têm medo disso, mas vão trabalhar nos seus processos, vale a pena, né? E eu digo sempre, eu falava isso pra mim, lá nos meus 40 anos, eu quero amar e ser amada, e eu não vou desistir do amor. E não desistir do amor me levou a um processo de autoconhecimento muito profundo, porque eu não desisti do meu auto-amor, né? E foi assim que eu fiz minha vida aqui, profissional, foi nesses mergulhos que eu fui entendendo tanta coisa, fui estudando tanta coisa, me formei, né, analista indiana e saí de um emprego de 20 anos lá, 10 anos atrás, e comecei a esse trabalho que é o meu trabalho hoje, né? Tenho cursos online sobre todas essas coisas também, né? Agora o Travessia aí, que é o curso que atualmente está acontecendo, a turma 1, em outubro vai ter a turma 2, então se esses conteúdos que eu falei aqui também te tocam, fica ligada que já vai abrir essa turma 2. Lá a gente fala sobre todas essas coisas e outras, né? Não é só sobre relacionamento, porque relacionar-se não é só sobre amar e se apaixonar, é sobre tantas outras coisas da vida, né? A gente carrega o nosso ser inteiro para os relacionamentos. Olha a Rê tá no Travessia. Abrir alma para chegar até mesmo uma troca de opção. Olha aí, ó. Olha que legal. É isso aí. É isso aí. E qual que é o problema, né? Chegar perto da gente. Se chegar perto de você e você entender até que a opção sexual é outra, gente, que privilégio, que maravilhoso poder amar com o que a tua essência está pedindo. Que coisa mais legal, né? A Rita está falando, depois dos 60 estou tendo muitas descobertas. E uma é uma herança maternal. Olha que legal também. E é isso, né, gente? Eu comecei a namorar aos 50 anos. E tô tão feliz, um namoro tão gostoso, tão saudável, tão cheio de planos. É isso, né? Então eu deixo esse conteúdo aí para vocês, eu vou deixar essa live gravada. Eu vou adorar ver os comentários de vocês lá no post, que eu vou colocar agora. Obrigada, gente, pela presença de vocês, sempre ao vivo aqui, é sempre gostoso ver vocês aqui. E até semana que vem, que eu devo fazer mais alguma live semana que vem, tá bom? Me deem sugestões também de temas que vocês querem ouvir aqui na live. E ó, bons namoros, bons relacionamentos, não desistam, gente, sabe? Não desistam de ter parceria profunda, parceria verdadeira na vida. É isso que vale. Lá mais pra frente, quando vocês forem envelhecendo, que nem eu, vocês vão ver que a gente trabalha, a gente faz nossas coisas, tudo isso vale também, é importante. Mas o que vai ficando, né, cada vez mais óbvio, o que importa é ter parceria na vida. E para isso a gente precisa de profundidade, a gente precisa de compromisso, a gente precisa saber quem a gente é pra gente poder construir. É isso aí, né? Tá bom? Beijo bem grande para vocês, obrigada pela parceria, pela companhia e até breve.